Sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. O tema que hoje irei tratar é da atualidade. É sobre como as mulheres devem programar sua gravidez neste momento de pandemia e diante desta segunda onda do Covid, que vem aumentando o número de casos, principalmente em pacientes jovens e mulheres grávidas. E, diante da orientação do nosso ministro da Saúde, de, se possível, postergar uma gravidez. Essa orientação deveriam ser para todas as mulheres ou a gente deveria pensar caso a caso, os prós e os contras, como eu sempre venho falando aqui nessa missão de pensar os dois lados de cada situação para adiar ou não adiar, dependendo do contexto de cada paciente. Eu me chamo Altina Castelo Branco, sou diretora técnica da clínica Arte Fértil Medicina Reprodutiva em Recife, com especialização em reprodução humana pela Universidade de Paris 11 e com título de atuação reconhecido pela Febrasgo. Bom, então vamos pensar nesses prós e contras e quem deveria realmente pensar em adiar ou naquelas que, se adiarem, podem também sofrer consequências desse adiamento reprodutivo. O primeiro grupo de mulheres, e este eu acredito que seria quase unânime, são aquelas jovens que a princípio não apresentam nenhum problema, nenhum agente dificultador de poder conseguir uma gravidez e que têm 30 anos, 28, 30 e poucos e que aí então esperar a sua vez na vacinação ou adiar mais 6 meses não vai repercutir em maiores dificuldades para, depois que liberar, conseguir uma gravidez de uma maneira fácil, natural a princípio, ou que pelo menos eu posso dizer que não foi esse adiamento que causou essa dificuldade e que também não aumentaria os riscos numa gravidez pelo fato de ter adiado os 6 meses até 1 ano. Agora, o segundo grupo, eu até subdividiria ainda em 2. Seriam aquelas mulheres jovens, mas que já têm um problema, uma dificuldade de gestar, seja por uma endometriose, que é uma doença evolutiva e que pode comprometer os ovários dela e a fertilidade à medida que a doença avança, ou outras doenças como miomas, se eles estão crescendo e corre o risco até de perder o útero numa situação mais grave, ou fatores masculinos severos. Então, esta paciente, se ela é grupo de risco, sem dúvida, ela espera a vacina, mas se ela não é grupo de risco, talvez fosse melhor ou já tentar gestar ou fazer um tratamento de reprodução assistida e talvez congelar os seus embriões para engravidar assim que a pandemia estivesse mais controlada ou que ela se vacinasse, ou ainda se ela pudesse se manter no isolamento maior, trabalhando em home office, por exemplo. Então essa seria a sugestão. Outro grupo seriam naquelas mulheres que já têm mais de 35 anos, ou ainda pior, mais de 40 anos, que o adiamento não só aumenta o risco de ela sequer conseguir uma gravidez, como também, se ela conseguir, ela tem todos os riscos inerentes a gestar mais tarde, como riscos para ela na gravidez de diabetes, de pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação, como também para o bebê, porque as síndromes, elas aumentam a sua incidência e prevalência depois dos 35 anos. Outras complicações também para o bebê, dessas pré-eclâmpsias, da diabetes gestacional, então dos abortos. Então, realmente, para essas mulheres, o adiamento, eu sei que a pandemia é um risco, mas também ela vai sofrer outros riscos, talvez até mais severos, se ela postergar essa gravidez.
sem dúvida, se ela faz parte do grupo de risco, então ela também teria essa opção, ou de fazer um tratamento de reprodução assistida e congelar óvulos ou embriões, e depois, uma vez de novo vacinada ou com a pandemia mais controlada, aí ela vai poder engravidar. Mas não fazer nada e ficar esperando essa pandemia passar para poder daí liberar para uma gravidez tem sérios riscos. Isso nós vivenciamos, sobretudo aqui em Recife, com aquela crise também da epidemia do Zika, onde muitas mulheres postergaram esse projeto da maternidade diante de uma ameaça até mais severa no intuito de falar do risco para o bebê, que ali sim dava malformações para o bebê, e depois, quando tudo se passou e hoje realmente não se fala mais das microcefalias diante de um Zika, não é raro chegar no meu consultório mulheres lamentando não terem feito congelamento ou mesmo terem liberado para engravidar, mesmo diante daquele risco também severo, e hoje se vê sem a possibilidade de engravidar com seus próprios óvulos por uma falência ovariana, onde o estoque de óvulos dela realmente já caiu drasticamente, ou às vezes até tem óvulos, mas de uma qualidade menor, onde as chances de conseguir bons embriões e um sucesso no tratamento é muito pequeno. Infelizmente, a vida passa rápido, o tempo passa rápido. E uma frase que escuto constantemente nas consultas é pacientes falando: nossa, como o tempo passou e antes eu não podia por conta de um trabalho, depois veio Zika, agora a pandemia. E aí ela diz: se eu soubesse que eu não teria tanto tempo, eu já teria feito. Logo, eu concluo esse podcast com um conselho. Se realmente você quer esse projeto da maternidade, da paternidade, então vá a um especialista, avalie as suas condições e veja, se você pode adiar, sem dúvida que o ideal é ter uma gravidez mais tranquila, no momento que você vai poder curtir e não agora, num momento tão difícil de pandemia. Mas esse especialista vai avaliar se esse adiamento comprometerá os seus riscos desse projeto e aí, juntamente com ele, você ponderar se é melhor já liberar para ter uma gravidez ou fazer um congelamento de óvulos, de sêmen, de embriões, para poder postergar esse projeto com tranquilidade e segurança e evitar no amanhã dizer: se eu soubesse que eu não teria tempo, eu teria feito isso ou aquilo. Porque o pior problema é desinformação e amanhã a gente se lamentar de não ter feito uma coisa que poderia ser feito. Eu agradeço a todos os seguidores aqui da Arte Fértil que nos acompanham nas redes sociais, seja no Instagram Arte Fértil Reprodução Humana ou no nosso site artefertil.com.br. Até o nosso próximo encontro aqui no podcast Fertilidade com Arte. Obrigada a todos.